Seja bem-vindo ao Doc Money, o podcast onde médicos falam sobre dinheiro sem tabu. Eu sou o Rafael Rodrigues, especialista em finanças, e estou ao meu lado com o Dr. Danilo. Tudo certo, Danilo? Tudo certo, meu nome é Danilo Guimarães. Aqui você vai encontrar dicas práticas, conversas sinceras e estratégias que realmente funcionam para você que vive essa vida insana da medicina e quer prosperar financeiramente sem perder a sua qualidade de vida. Hoje a gente vai trazer um tema muito importante aqui no podcast. Mais um episódio, a gente está no 15º episódio, né, Rafa? Sim. Vamos falar um conteúdo um pouco mais técnico hoje, que é em relação à previdência privada, né? Que é um mecanismo que é bem importante, já que o INSS significa isso nunca será o suficiente. Exatamente. Né? E é a dúvida de muitas pessoas, né, a previdência privada. Será que é um investimento? Será que não é? Como escolher uma boa previdência? Então, fica até o final, que nesse podcast a gente vai te ensinar um pouco sobre a previdência privada, tá? Hoje é mais um bate-papo entre eu e o Danilo, e quem sabe a gente também não chama um especialista nessa área para fazer um segundo podcast, né, Danilo? Com certeza. Não, legal. E antes da gente começar, não se esqueça de seguir a gente, compartilhar nos grupos aí com o grupo de hospital, grupo de amigos, e para a gente conseguir levar esse conteúdo para mais médicos, né, Danilo? Sim, a gente está tendo muita visualização e poucos seguidores, né? Pouquíssimos seguidores, né? Sim. Então, pessoal, segue aí para o YouTube entender que a gente, o Spotify também, que a gente está relevante e distribuir para mais pessoas, né? Então, exatamente. Para o bloco número 1 aqui, né? Então, para a gente começar, né? A gente pode falar do conceito. O que é previdência privada? É um tipo de forma de investimento, né? Que utiliza mecanismos específicos de tributação, principalmente, né? Eu acho que é a principal característica, né, Rafa? Sim, exato. Eu acho que uma característica importante da Previdência é que o objetivo dela é para longo prazo. Independente da Previdência que você vai escolher, o foco é longo prazo. E vocês vão entender o porquê, né? Em questão de tributação, de prazos. Então, esse é um objetivo... Por isso que é o nome, né? Previdência privada. Uhum. E é engraçado isso, que muita gente acha que não é investimento. Às vezes eu abro contas de pessoas de idade já, que tem previdência privada, que fez, sei lá, 30 anos atrás, vai ver tem um bom capital lá, mas ele não acompanha a rentabilidade, não acompanha a taxa, não acompanha gestor, nada. E hoje vocês vão aprender, né? O que vocês precisam olhar, porque se você tem uma previdência privada que te cobra mais taxa, que rentabiliza menos, que seja 2% ao ano, isso no longo prazo vai fazer muita diferença. Com certeza. Né? Então, assim, se você tem previdência privada, esse conteúdo vai te ajudar. E se você não tem também, você vai entender se faz sentido para você ou não, né? Eu acredito que faz sentido para todos os médicos, né? Na minha opinião, nas consultorias que eu faço, sempre eu recomendo, tá? Porque realmente, né, mesmo o médico que trabalha com CLT, que é concursado, vamos dizer assim, ele vai ter ali um outro tipo de fundo que vai complementar talvez a aposentadoria dele do Estado, né? Então, ou do concurso, enfim, distrital, se for no Distrito Federal ou federal, concurso federal, independentemente do tipo de aposentadoria que ele tiver, eu acredito que faz sentido ter uma aposentadoria privada ou para ser a principal fonte de renda na aposentadoria ou para complementação. Exato. E a gente pode até falar da Previdência, que a Previdência ela tem esse mecanismo de servir como aposentadoria. Então, no final da Previdência, você escolhe se você quer transformar ela em renda ou não, se você quer ficar resgatando. Uhum. E muitas das vezes não compensa transformar ela em renda. Por quê? Normalmente não. Quando você faz isso, você perde a sua previdência. Você perde o seu capital. Uhum. Esse capital vira do banco. E ele te garante um pagamento mensal até o seu falecimento. Uhum. O que eu gosto de fazer? O cliente que tem, a gente administrar bem para ele conseguir utilizar aquele dinheiro e viver só da rentabilidade. Eu acho que é mais inteligente porque aquele patrimônio fica com a família
E por enquanto, né, não sei se vai continuar, a Previdência é isenta de TCMD. Uhum. Então, o Se que é você esse não sabe, imposto? se você não sabe o que é isso, você é uma pessoa muito sortuda. Exato, exato. Esse imposto é o imposto de transmissão de herança, quando a pessoa falece. Falecimento, Isso, doação também. exatamente. Então, esse imposto é cobrado sobre todo o patrimônio. E a Previdência, por enquanto, é isenta. Então, isso serve também como sucessão, né? Não só como aposentadoria, mas como sucessão também. Por enquanto. Sim, para os médicos entenderem, essa última reforma que teve tributária, né, incluiu o ITCMD, então isso já foi aprovado, não é uma coisa que está para ser aprovado, não, já foi aprovado, e a partir do ano que vem, provavelmente vai ser o mínimo de 4%, né, para a maioria dos estados. Do quê? Do imposto. Do imposto de renda do ITCMD. Sim. Do patrimônio total, ou seja, vamos supor que seus pais ou, enfim, algum familiar seu veio a falecer, pelo menos 4% de imposto sobre o total de patrimônio que ele deixou. Isso. Depois a gente pesquisa aqui também os dos estados hoje. Uhum. Mas porque assim... esse imposto varia de acordo com o estado, né? Mas em São Paulo é 4%, se não me engano, já é 4%, né? Mas vai haver uma padronização onde todos irão para 4%. Sim. Então, assim, você já tem essa economia por enquanto. Mas, assim, a gente vê ali que tá tendo bastante mudança, né? Uhum. Tributação e tudo mais. Pode ser que aumente, né? E pode ser que eles coloquem o imposto de transmissão de TCMD, Uhum. né? Então, a gente não sabe. Sim. Por isso que existem outros mecanismos para fazer essa sucessão, que a gente já fez aqui. Já falou sobre holding, já falou sobre seguros também com um especialista. Você pode assistir esse podcast, tá? Então, a previdência privada ela não entra nesse ITCMD, né? Não incide ITCMD, que é esse imposto, por conta de um mecanismo de proteção mesmo, né? Você resgata ele com mais brevidade, né? Com mais Sim. liquidez, né? Sem entrar no inventário, por exemplo, né, Rafa? Exato. Então, ela pode servir para sua aposentadoria ou para a sucessão de toda a sua herança para sua família também. Porque como não cai em inventário, você vai utilizar esse dinheiro para pagar o inventário do que tiver bloqueado. Uhum. Então, pode ser uma estratégia também de sucessão por enquanto. Sim. E Rafa, me responde aí. Mas então, tem um ponto importante disso também, da renda. Um dia eu atendi um senhor, e aí eu pedi para ele, normalmente eu peço a lâmina da Previdência. O que é a lâmina? Se você pesquisar na internet, você consegue achar essa lâmina. Só colocar o nome lâmina e o nome do fundo. Porque toda a Previdência tem um nome, o nome do fundo. Tem um CNPJ também. Tem um CNPJ, é um fundo que tem dinheiro ali e o gestor está trabalhando. A gente vai falar mais sobre isso. E aí eu pedi essa Previdência, e umas Previdências antigas que não tem mais hoje isso, o que os bancos faziam? Para atrair pessoas para a Previdência, eles pagavam uma renda na aposentadoria, né, aquela que eu comentei de chegar no final e transformar em renda, você perdia o patrimônio. Mas era, por exemplo, IGPM mais 7, IGPM mais 8. Sim. O ajuste dessa renda... O que é IGPM para o IGPM basicamente é um índice de inflação, igual o IPCA. Só que o IGPM é aquele que sobe mais, que tem ali construção, o dólar interfere bastante. Ele envolve, né, ativos de construção, de aluguel, enfim, então... Exato, então... Basicamente, você corrigir seu dinheiro por IGPM mais 8 é um ótimo negócio. Então, aí nesse caso, eu falei para ele, não faz a portabilidade. Porque a gente vai falar aqui também, mas você consegue fazer isso. Né? Não estou gostando dessa previdência, eu vou mudar de previdência e aí você pede uma portabilidade, Sim. né? Aí nesse caso não compensa, porque senão você perde esse benefício. Sim. Então assim, tô com uma previdência ruim, tem que analisar mesmo assim. Assim como hoje existem investimentos onde a gente faz IPCA mais alguma coisa, né? Alguma taxa de juros, antigamente existiam títulos que faziam IGPM mais alguma taxa, né? Como esse índice ele é um índice que varia bastante de um ano para o outro, para você ter uma ideia, teve anos, recentemente, né? Teve anos que foi negativo, Sim, então exato. Acaba que deixou de existir investimentos que trazem como taxa de base, né? O IGPM.
Mas... Na verdade, Danilo, eu não sei se você viu, o Tesouro emitiu esse ano um título IGPM. Ah, eu vi. Mas assim, a última vez que ele fez isso, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, foi em 2006. Então, assim, é oportunidade. Então, você que... Ou não, né? Se bem Também. que não tem mais na plataforma do Tesouro. Sim. Ele fez uma emissão e quem comprou, comprou. A XP comprou uma parte e tem na plataforma dela para comprar. Entendi. Mas é uma ótima rentabilidade. GPM mais 6, mais 7. Mas não tem, realmente. Por isso que o governo da última vez que fez isso foi em 2006, né? Não tá aberto lá para todo mundo. Exatamente. Agora... Em relação à previdência privada, existem alguns tipos, né? Isso. E aí me conta, Rafa, o que seria uma previdência aberta e uma previdência fechada? O que é uma previdência aberta e fechada? A previdência que você faz no seu banco ou na corretora, que hoje corretoras de valores também têm boas previdências, essa previdência ela é aberta. O que é uma previdência aberta? Qualquer um pode entrar. Pode ir lá e comprar. Exato, por isso o nome, né? Previdência privada aberta. Mas existe a fechada. O que é a fechada? É fechada por um grupo. Então, por exemplo, às vezes, muita empresa grande faz isso, multinacional. Então, eles falam assim, ó, a gente tem uma previdência aqui da empresa, se você contribuir com 5% do seu salário, eu coloco mais 5%. Ele dobra o seu aporte. Então, isso é bom. Meio que 1 para 1, né? Exatamente. Então, isso é bom. Então, se você trabalha numa empresa e tem isso, você pode olhar como a sua previdência tá, né? Porque quando ela é fechada e tem esse benefício, aí que você tem que investir mesmo. Porque pensa você está colocando 5% e o seu patrão está colocando 5%, né? Então, e aí muda, né? Lá no final, você vai ter o dobro do que você teria, né? Eu não sei se tem alguma rede de saúde que faz isso, você sabe, assim? Não, que eu conheça hospital, não, mas eu já fiz consultoria com alguns colegas médicos que tinham isso. Mas do hospital? Ou do plano? Não, era de um grupo de, se não me engano, anestesistas, entendeu? Ah, legal. Como eles tinham, como se fosse uma cooperativa deles, né? E aí não era aberto, ou seja, precisava de colocar um dinheiro para você entrar nessa cooperativa de anestesistas, era como se fosse um grupo que tinha seus próprios regimentos internos, né? Ah, entendi. Então, e tinha esse benefício do aporte da Previdência. Eles escolhiam um fundo único e aí o grupo, não que você não precisasse pagar, mas era o grupo todo colocava para aposentadoria um a mais, entendeu? Então é entender isso, se você tem isso ou não, né? Sim. Então se você entende essa diferença de previdência fechada ou aberta, basicamente você vai conseguir fazer uma previdência, quero fazer uma previdência, ela provavelmente vai ser aberta, se você abrir conta na corretora ou no banco. Fechada é realmente se a sua empresa fizer, se tiver ali, você tiver em alguma instituição, que essa instituição faça essa previdência fechada. Tá? Próximo tópico, Danilo. Por que a previdência é um investimento e não apenas uma aposentadoria? Porque é um fundo, né? É um fundo de investimento. Exatamente. Então, ele vai ter a rentabilidade ali dos tipos de investimento que ele escolher para aquele fundo, né? Sim. Então, não é só para você se aposentar, né? E sim, você pode resgatar e, enfim, você ter a rentabilidade daquele período que você ficou, né? Exato. Mas ele sempre é um tipo de investimento para o longo prazo, né? Não, em geral, né, a gente não compensa investir para o curto prazo. Inclusive, tem uma estatística que mostra que os brasileiros investem em fundos abertos de previdência menos de 5 anos. Aí. Então, E assim, não é que você não possa resgatar no curto prazo, porque tem fundo que você resgata, na mesma semana o dinheiro cai. Só que é isso, né? A tributação, algumas isenções que você tem. Sim. Então, é por isso que é considerado longo prazo, né? E a perda desse potencial Sim. que evita a tributação, né? Isso. Que é a grande vantagem dos fundos de previdência, é a menor incidência de tributação porque é um investimento benefício, por longo prazo. É isso. Exato, é um benefício que o governo dá ali. E a previdência privada, ela é um investimento por quê?
hoje na Previdência você investe em ações, por exemplo, em fundos multimercados que pode ter até um pouco lá fora da carteira dele, dependendo do fundo. Então, hoje você consegue diversificar dentro da sua Previdência. Sim. Até pouco tempo atrás era só fundo de renda fixa, basicamente. E assim, normalmente as taxas eram altas, principalmente nos bancos. Tinha taxa de aporte. Tinha taxa de manutenção e de retirada, né? Então, tudo isso deixava o investimento não tão atrativo assim. Isso. Fora que a gestão desse fundo de previdência era tipo assim, só vou comprar renda fixa. Uma administração passiva, né? Exato. O que é a passiva? Ele compra e deixa, né? Não é um gestor que está ativo comprando e vendendo e vendo a oportunidade. Só que hoje em dia a gente já tem vários produtos, né? Com bons resultados. E não faz muito tempo, Danilo. Eu entrei na XP faz mais ou menos uns 6 anos. Quando eu entrei, isso estava começando a mudar. Então, ou seja, isso é recente. Quem incentivou muito também foi a XP, incentivando os fundos da plataforma a abrirem boas previdências. E aí o mercado foi mudando e os bancos, como começou a concorrência, começou a diminuir as taxas e melhorar a rentabilidade. Melhorar os produtos. Né? Exato. Claro que ainda hoje, se existe muita previdência ruim, né? Existe previdência ruim. Se você abrir conta, às vezes, numa instituição, não falo nem a XP, pode ser outra corretora. Provavelmente você vai achar boas previdências. E previdências muito ruins também. E previdência ruim também, então você tem que filtrar, né? Mas, E o que eu acho legal da previdência é que normalmente o que eu vejo? A pessoa que faz uma previdência privada, ela coloca lá para debitar automático R$1.000 todo mês. E ela não vê esse aporte. Cai na conta corrente e já debita. Então, eu acho legal a previdência nesse sentido. Você faz uma previdência e esquece ela. Entendeu? E o seu patrimônio está crescendo e você não está tendo que fazer o aporte, né? Escolher o investimento, acompanhar, não. Você tem que fazer... meio que automático, né? Você tem que fazer acompanhar o fundo que você tá, né? Hoje em dia mesmo, né? Eu falo por mim, assim. Eu coloco uma taxa baixa lá para aportar todo mês, né? Na minha previdência. Mas ela vem dos meus dividendos de ações, por exemplo. Aí. Então, os dividendos das ações pagam ali todo mês, aquela taxa já vai direto pra minha previdência, entendeu? Aí. Então, eu nem gasto, eu não faço um aporte mais. E você tá diversificando o investimento. Exatamente. Isso pro longo prazo, né? Aí. Isso é uma boa estratégia, né? Você usa os dividendos que caem na sua conta para fazer uma previdência. Porque é meio que automático, né? Já vai direto. Assim, você escolhe uma data para acontecer esse aporte. Se tem saldo suficiente na sua conta da corretora ali, esse aporte vai acontecer automaticamente. Então, se você tem dividendos mensais caindo ali na sua conta da corretora, já vai pagar a sua previdência. Isso, exatamente. E hoje a previdência que a gente estava falando, hoje dá para montar uma carteira bem diversificada, Sim. Renda fixa, fora que ações. Você pode escolher previdências diferentes para uma mesma data, por exemplo, ou com as mesmas características, ou características diferentes. Você pode montar uma carteira para a previdência, e não só com fundos de previdências diferentes, não só escolher uma só. Exatamente. Que a gente vai falar ali na tributação, os tipos de previdência que existe. Então, se você tem previdência privada no banco, por exemplo, provavelmente você deve estar em 1, 2 fundos. Então, tem que analisar isso também. Se você tem 1 milhão na previdência em um fundo, seu risco está concentrado com um gestor, né? Sim. Agora, se você pega o seu patrimônio de 1 milhão e você diversifica em vários fundos, por exemplo, 20% em cada um, pronto, você está trabalhando melhor o seu dinheiro. Por mais que a estratégia seja a mesma, são gestores diferentes, pessoas administrando e com um pensamento diferente. Então, seu patrimônio diversifica mais, né? E outra também, imagina você pega um pouquinho e coloca num fundo de previdência de ações. Previdência é de longo prazo, ações é de longo prazo. A gente fez um podcast falando sobre isso. Você fazer uma previdência pensando em 10, 20, 30 anos, uma previdência boa, né? Boa em ações, isso vai crescer muito mais seu patrimônio do que deixar só na renda fixa, né? Então, certo, se você tá começando na previdência, é sempre diversificar. Né? Às vezes no começo você concentra para fazer um volume bom, e aí quanto maior o seu patrimônio, mais você precisa diversificar, né? Legal.
É isso aí. Não. E qual a diferença, Rafa, entre PGBL e VGBL, que são os dois principais tipos de previdência que a gente tem hoje no Brasil? Quando você vai fazer uma previdência, você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu peguei já muitas previdências, a pessoa investindo há anos e estava errado. Uhum. Por quê? Como que ela funciona? Existe 2 tipos de previdência, o PGBL e o VGBL. Qual que é a diferença dos dois? O PGBL, ele é bom você fazer quando você paga muito imposto no seu imposto de renda. Ou seja, você faz a declaração completa. Isso, declaração completa. Do imposto de renda completa, ou seja, você tem dependente, você tem, né, muita coisa para declarar ali, né? Isso, aí você está pagando muito imposto. Se você faz um PGBL, você consegue abater até 12% da sua renda tributável no ano. Então, por exemplo, eu tenho uma renda tributável de, não sei, 500 mil. Se você vai pegar isso e você consegue deduzir 12%. Vai entrar como se fosse uma despesa, entendeu? Então, por isso que é interessante você... É por isso que você comentou que pode ter as duas. Você pode ter um PGBL pensando nisso e um VGBL. O que é o VGBL? O VGBL é para aposentadoria. Ele não tem esse benefício. Mas por que escolher ele? Porque ele só vai incidir imposto lá no final. Ou seja, você vai carregar essa rentabilidade sem come cota, sem imposto, num prazo muito maior, né? Exatamente. Ou seja, você está entrando hoje com, sei lá, um aporte de R$500, esses R$500 vão render de hoje até quando você for se aposentar. Então não tem imposto incidindo antes, comendo a rentabilidade no longo prazo. Isso, e tem uma outra coisa também. No VGBL, quando você for resgatar, você vai pagar um imposto em cima da rentabilidade. Em cima da rentabilidade. Agora, o PGBL, por ter esse benefício no imposto de renda... É em cima do total, né? É em cima do total, rentabilidade mais principal. Entendeu? Então, por isso que os dois é pro longo prazo. Um você tá abatendo, mas se você resgatar, você vai ter que pagar um imposto maior. Então, é para compensar. Por isso que você pode ter os dois, dependendo do seu perfil. E tem que tomar cuidado. Eu já peguei muita previdência que a pessoa não conseguia deduzir e estava no PGBL há anos. Sim. Que fizeram errado. Não estava aproveitando a vantagem tributária que ela tem. Exato, e vai pagar um imposto absurdo ali quando resgatar, justamente porque não fizeram isso certo, né? Próximo ponto aqui do PGBL e do VGBL, que é importante entender, é a forma que você vai pagar esse imposto. Né? Existem basicamente 2 formas. O imposto progressivo e o regressivo. Então, quando você vai escolher uma previdência, você escolheu lá para sua aposentadoria um VGBL, que vai descontar o imposto só sobre a rentabilidade. Agora, você tem que escolher o tipo de tributação, se é regressiva ou progressiva. Qual que é a diferença? A progressiva, ela entra como uma renda no seu imposto de renda. Então, vamos supor que eu resgatei 100 mil da Previdência e desses 100 mil, 20 mil era a rentabilidade. Esses 20 mil vai entrar como se fosse uma renda que entrou para mim. E aí você vai pagar imposto. Vai pagar imposto. Você vai pagar 15% na fonte e o restante no imposto de renda. Então, se você tiver na alíquota de 27,5%, você vai pagar a diferença. Então, se você resgatar, você tem que guardar esse dinheiro para não ter surpresa lá na frente. Esse é o progressivo. E o regressivo? O regressivo, ele é aquela previdência que quanto mais tempo você deixa... menos vai incidir imposto. Menos vai incidir imposto. E essa previdência é boa quando ela bate 10 anos. Por quê? Quando ela bate 10 anos, o imposto cai para 10%. Que é muito pouco, né? Que é muito pouco. Então, previdência para o longo prazo, você está pensando na aposentadoria? Mas eu posso precisar do dinheiro. Não, joga numa regressiva. Porque, pensa você, se você contribuir para o INSS... Você não pode virar pro INSS e falar, esse mês eu tô apertado, resgata aí minha previdência lá que eu vou utilizar, depois eu coloco. Não. Então, assim, para você não mexer nesse dinheiro, já coloca o regressivo para em 10 anos cair para 10%. Agora, nem o FGTS a gente não vai ter acesso mais. Você viu que colocaram um limite para resgate? Mesmo no aniversário? Foi recente agora. Colocaram um limite para saque aniversário. Então, assim... Cada dia mais a gente não pode depender do governo, né? A gente tem que fazer o nosso e é por isso que a gente está aqui falando sobre previdência privada. Exatamente. Em relação aos cuidados que a gente tem que tomar, Rafa, por exemplo,
muitos trabalhos, né, já tem ali um fundo de previdência que a maioria das pessoas colocam, né? Meio que, aqui a gente já oferece quando você abre conta, Sim, né, já é automático e já ganha ali o fundo de previdência. Qual o cuidado que eu tenho que tomar em relação aos grandes bancos que já abrem conta vinculado, por exemplo, a um tipo de vínculo empregatício e aí já está incluso uma previdência privada, né? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa analisar é, primeiro, esse tipo, qual tipo é o melhor para ela, porque assim, eu já peguei previdência que a pessoa fez errado, Sim. Né? Então, olhar para isso, ver se você vai abater do seu imposto, falar com o seu contador, que ele vai saber te orientar. E aí, depois que você escolher isso, o que você tem que olhar? O fundo que você vai investir. Sim. Se o gerente do banco te oferecer um fundo, coloca nesse fundo aqui. Me dá a lâmina dele. O que é a lâmina? É um resumo do fundo. Quanto que ele está rendendo, como é que ele está desde o início e as taxas. Qual que é a taxa que ele está te cobrando? Porque todo fundo tem uma taxa de administração. Sim. Se for uma taxa de administração alta, muito alta, já não vale a pena. Vamos pensar que tem uma taxa de administração, sei lá, de 1% ao mês. Já não vai valer a pena, entendeu? Sim, exatamente. Mas assim, para vocês aí em casa ter um parâmetro. Se é um fundo de ações, fundo de previdência de ações, eles vão te cobrar mais. Sim. 2%, por aí. Porque é uma gestão ativa, ou seja, ele está escolhendo os ativos, né, mensalmente ali, ou mensalmente, né? Isso. Então vai dar mais trabalho, ele vai te cobrar mais. Mas tudo bem, porque no longo prazo você vai ter uma rentabilidade melhor. E geralmente. Geralmente, né? Né? Não necessariamente. Exato, por isso que tem que acompanhar. Sim. Na Previdência é meio passivo, né? Isso aí. Isso, o que eu tava falando? É isso mesmo, que na Previdência essa gestão é mais passiva, né? Isso, eu tava falando do fundo de renda fixa. No fundo de renda fixa, ele vai te cobrar em torno de 1%. Então, tudo que te cobrarem acima disso, você tem que analisar. Porque, assim, tinha fundo em bancos cobrando muito mais do que 1%. Ao ano que ele tá falando. Né? Ao ano. E o cliente não vê essa taxa porque ela é diluída da rentabilidade. Então, não é uma coisa que você paga. Sim. Já vai diluindo. Aí tinha muita previdência que estava abaixo do CDI, abaixo ali da média da renda fixa, não pelo investimento, mas sim pela taxa que o cliente estava pagando. Sim. Então, assim, se o fundo for conservador, ele tem que te cobrar menos. Se o fundo for agressivo, ele vai te cobrar mais porque vai dar mais trabalho. Então, olhar as taxas, você consegue olhar essas taxas na lâmina. E você também pode pedir para o seu gerente do banco, por exemplo, você tem um bom relacionamento com ele, ou você consegue contato direto com o gerente do banco, você pode falar, olha, eu quero aí os dados da minha previdência, né, saber quanto que está rendendo, quanto que rendeu nos últimos 10 anos, desde que ela foi fundada, qual que é o CNPJ do fundo, qual que é a taxa de administração, né, se tem taxa de aporte, taxa de manutenção, então tudo isso você pode também pedir para o seu gerente. Exatamente. Hoje em dia melhorou muito, né, então a gente tinha produtos muito ruins. E quem carrega previdências desde muito tempo já, provavelmente ou talvez esteja numa previdência com uma rentabilidade bem ruim, né? Exatamente. Então, você com essa lâmina, primeiro assim, se você tem um fundo conservador, ele tem que estar pelo menos acompanhando o CDI. O que é o CDI? De um jeito simples, é a média da renda fixa. Então, pelo menos acompanhando. Se não estiver acompanhando, tá errado, né? Tá errado, vou olhar para isso daqui e buscar otimizar. Se não tiver previdência melhor ali na instituição, você pode pedir uma portabilidade. Sim. O que é a portabilidade? Você chegar, por exemplo, no banco A e falar que você quer pedir a portabilidade do banco B. E aí, só com esse documento, né, com essa lâmina, vai ter ali um número, que só com esse número você consegue pedir a portabilidade. Você não precisa pedir para o seu banco liberar. Isso é automático. Sim. Essa portabilidade, pessoal, é gratuita hoje, né? É garantido que não perde prazo também. Você não perde prazo e também não paga nada por essa portabilidade de uma previdência para outra. Hoje é uma lei, né? Exatamente. Então, assim, os bancos tentam derrubar isso, mas por enquanto segue firme e é bom para o investidor, né? Não tá bom, troco de instituição.
mantenho a rentabilidade, mantenho o prazo, não perco nada, né? Claro que você tem que tomar cuidado, que às vezes tem banco que eles te cobram taxa de saída, né? Por isso que tem que olhar essa lâmina. Na lâmina vai estar tudo isso, porque é obrigação do fundo fazer esse resumo. Então, eles têm que colocar tudo que tiver ali. E normalmente está bem pequenininho, viu? Na lâmina. Falando de imposto ainda. Recentemente, a gente está tendo essa reforma tributária, né? E agora eles querem... Estão com esse foco também na Previdência, né? E o duro que tá muito confuso isso. Esse IOF volta, esse IOF... agora, por exemplo, caiu de novo, né? Isso. Recentemente, tem 2 ou 3 dias, eu acho. Isso, mas será que o da Previdência vai cair também? Então. Porque assim, o que eles... Eu vou explicar aqui, mas isso pode ser que realmente aconteça ou não. Eles vão cobrar um IOF de 5% no aporte que você fizer na Previdência, tá? E é um aporte que exceder 300 mil também, não é qualquer aporte. Por exemplo, o que eu imagino, né? Tipo assim, aquela pessoa que tá fazendo a Previdência para sucessão. Ela pega lá 300 mil da carteira dela e joga de uma vez na Previdência. Sim. Se ela fizer isso, o que tá na Previdência não entra no imposto de transmissão de herança, que a gente tinha comentado. Sim. Então, o governo ele sai perdendo. Então, o que ele entendeu? Não, para uma pessoa aportar mais de 300 mil reais de uma vez, provavelmente ela vai fazer isso. Sim. Né? A minha visão. E aí, então, eu vou cobrar pelo menos 5%. Então, por isso que você que vai fazer esse aporte recorrente, talvez não vai ser... Pego, né? Pego. Por esse tipo de imposto. Exatamente. Mas quem tá com intenção de fazer um planejamento sucessório, talvez sim. Isso, eu até anotei aqui, ó. Em 2025, eles vão cobrar 5% que exceder 300 mil em aporte. Em 2026, eles vão cobrar 5% que exceder 600 mil por CPF. Então aqui, ó. Então, em 2026, eles já estão querendo cobrar por CPF. Sim. Entendeu? Então, não por aporte. E não por aporte. Então, pode ser que, dependendo ali da regrinha, acaba interferindo no aporte mensal, né? Sim, e outra também, né? Os caras querem resgatar, os caras querem cobrar imposto de todas as formas, né? Não, e tem uma outra coisa também. Quando você investe num fundo tradicional, ele tem o Come Cotas. Sim. O que é o Come Cotas? O governo, ele antecipa de 6 em 6 meses uma parte do imposto que você deve a ele. Que você pagaria no final, a cada 6 meses você paga. E isso, no longo prazo, diminui a sua rentabilidade. Exatamente. Porque ele está diminuindo o montante que você teria ali para render no longo prazo, né? A gente sabe que a fórmula dos juros compostos, o tempo é a única variável exponencial e isso faz com que diminua o montante lá no final, né? Exatamente. Então, e eles cobrar IOF em cima disso, do imposto, né? Voltando aqui do imposto de renda que a gente estava falando. Fora da Previdência tem esse Come Cotas. Na Previdência não tem. Então, mais uma vez, o governo saindo no prejuízo. E ele está precisando arrecadar. Então, é um jeito ali dele conseguir. Claro que o IOF, essa reforma, a gente vai ter mais certeza se realmente vai efetivar, né? Porque na minha opinião, Danilo, não sei você, mas para mim isso tá uma bagunça, né? Vai, não vai, cobra, depois não cobra mais, aí quando não cobrou, eles falam que vai ter que compensar. Então, assim, tá muito bagunçado essa parte na minha visão, mas independente disso... Parece que eles não sabem o que tá fazendo, né? Exato. Mas independente disso, eu acho que se você tiver o foco no longo prazo, e aquilo que eu falei, né? O bom da Previdência, você coloca lá R$1.000 todo mês, R$2.000, R$5.000. Você pede para debitar da sua conta. Então, é um dinheiro que você não fica vendo, você não tem que aportar, escolher o investimento. Então, talvez faça sentido ter por essa facilidade, né? Talvez você consegue até juntar mais dinheiro no longo prazo, porque você não viu descontando. Eu pego, às vezes, pessoa com mais idade com Previdência, que ele falou, eu só consegui juntar que eu coloquei porque no débito, automático. Esqueci, nem lembrava. Sim. Entendeu? Aí ele foi lembrar muito mais pra frente e com um patrimônio muito maior. Porque a
as pessoas, principalmente aqui no Brasil, têm essa dificuldade de olhar o longo prazo. É Sim. muito curto. E eu gosto de brincar, né? Tem aquela frase que fala, eu vou gastar tudo hoje porque Não sei se eu vou estar vivo amanhã. não sei se eu vou estar vivo. Mas tem uma pesquisa que fala que a probabilidade é grande de você estar vivo Tá no vivo futuro. e tá pobre. E o duro é que você vai chegar e você não vai estar preparado para esse futuro. Sim. Então, assim, tem ali uma estratégia de previdência. A gente falou sobre ações, fundo imobiliário. Tem a previdência privada também que entra como diversificação, né? Sim. Não, legal. Próximo, Quais tipos de fundo que existem? isso é importante. Então, você vai escolher um fundo. Vai existir o fundo de renda fixa, mas dentro do fundo de renda fixa, tem o fundo que... Ele é um renda fixa mais conservador, né? Isso, conservador. Também, dentro da renda fixa, dá para ter risco também. Uhum. E, por exemplo, vai ter a renda fixa pós-fixada. O que é o pós-fixado? Acompanha o CDI. Uhum. Né? Então, Os índices de inflação, né? Isso. Então, se o juros sobe, a rentabilidade vai subir. Se os juros cai, a rentabilidade vai diminuir. Então, ele é um pós-fixado. Normalmente, ele é mais conservador. Existe, dentro da renda fixa, os fundos de inflação. Então, eu quero investir para garantir o meu dinheiro acima da inflação. Você pode pegar uma previdência que tá trabalhando em cima da inflação. E tem o pré-fixado. Existem alguns fundos que compram mais títulos pré-fixados. O que é o pré-fixado? Eu compro um título com uma taxa fixa. Com a taxa fixa garantida Isso. dessa rentabilidade no resgate. Isso. Mas, por exemplo, esse fundo ele vai sofrer Variações. variações. Então, você tem que tomar cuidado. Para mim, assim, eu tô começando. Se fosse para te dar uma dica, tô começando. Pega uma renda fixa pós-fixada. Algum fundo ali que acompanha o CDI, né? Porque aí você sabe que vai ficar... Pelo menos você vai Isso, porque estar até a protegido inflação da oscila. inflação. Às Isso. vezes a inflação dá negativo, o fundo cai, enfim. Sim. E aí, indo para outra classe de ativo, tem os de ações que a gente comentou aqui. Uhum. E hoje, o de ações, dependendo do seu perfil, o gestor ele pode ter mais ou menos ações. Vou explicar como, né? Existe no mercado um investidor qualificado. O que é um investidor qualificado? Quem tem acima de 1 milhão. Uhum. Quando você tem acima de 1 milhão, você pode pedir para o seu gerente, para o seu assessor, te dar esse selo na instituição. Sim. Você vai assinar um termo e libera algumas outras opções. E uma delas é uma previdência em ações mais arriscada. O gestor ele consegue investir mais em ações. Sim. Agora, quando é uma previdência normal, normalmente ele pode investir pouco. Se eu não me engano, é menos de 50%, se eu não estiver enganado. Uhum. Então, é um pouco mais... Mesmo em ações, ainda tem bastante renda fixa ali. Só explicando pro pessoal, essa questão do investidor qualificado aí não tem nada a ver com o conhecimento que você tem em relação ao mercado. É a quantidade de dinheiro que você tem investido, né? E isso te dá possibilidades de outras opções de investimento, né? Ou seja, você tem acesso a investimentos diferentes que investidores que têm menos de 1 milhão ali não têm. Exatamente. E tem os multimercados. Os multimercados, ele basicamente faz um mix de tudo isso. Renda fixa, ações. Às vezes tem alguns fundos multimercados que até conseguem ter ativos dolarizados. Uhum. Então, realmente, você já cria uma carteira bem diversificada ali. E você pode ter todos, né? Então, assim, você vai montar... Se eu tô com 1 milhão na Previdência, vou pôr um pouco em renda fixa, inflação, pós-fixado, multimercado, ações, buscar também alguns fundos que tenha exposição no dólar internacional, então você monta uma carteira diversificada. E eu já peguei muita previdência que tinha 1 milhão em um fundo só. Uhum. Não, pega esse 1 milhão e diversifique em vários, né? Realmente monta uma carteira e vai te deixar muito mais seguro. Legal. Próximo ponto, ô Danilo. Então, como o médico pode diversificar, ou seja, como que ele pode fazer a alocação dos recursos dele para que ele tenha um melhor resultado no longo prazo? Eu acho que, assim, vamos supor que o médico está começando. Eu acho que fica mais na renda fixa pós-fixado, até formar um volume bom. Depois começar a diversificar, isso que eu falei, né? Ter fundos de ações, ter multimercado, realmente não deixar os ovos na mesma cesta, né? Uhum. É ter essa diversificação.
Mas no começo, o importante, eu tô começando do zero, foca no aporte, escolhe um bom fundo, pode ser um fundo mais conservador, às vezes você tá começando a investir, né? Escolhe um fundo conservador, coloca para debitar e deixa o patrimônio crescer. Lá na frente, quando tiver ali com um volume bom, você começa a diversificar. E por que a gente precisa combinar, né, essa previdência com outros tipos de investimento, por exemplo? A gente falou aqui nos outros podcasts, né, Danilo? Falou de ações, fundo imobiliário. A gente falou também de renda fixa. A previdência entra como uma diversificação. Então, por exemplo, se você quer renda passiva, agora você pode investir em fundo imobiliário. Agora que a gente já ensinou, né? Agora a gente já ensinou. Mas assim, o certo é você, vou investir só na previdência. Não, tenha também ações, fundo imobiliário, se for do seu perfil, renda fixa com prazo, né, fora da previdência. Então, assim, não ter só a previdência, né? Acho que ela entra como, que nem você faz. Você pega ali o que cai dos dividendos no seu mês e faz uma previdência. Ou seja, meu custo é praticamente zero, né? Zero. Você está fazendo um investimento pagar o outro. Sim. Entendeu? Então, eu acho que tem que ser nessa linha, né? Sim. E qual que é a importância de olhar taxas, né, o gestor, a instituição? Como que eu olho isso, Rafa? Qual que é a importância disso? Eu acho que a importância disso, de não deixar, tudo bem que é longo prazo, mas não deixar solto é justamente por isso. Às vezes você vai ficar 10 anos na previdência e vai descobrir que você estava numa previdência ruim, que estava te cobrando muito. Então, como eu falei, pede a lâmina. Ou seja, se você tivesse pegado e guardado Exato. em casa, seria melhor. Exatamente. Então, assim, pegar essa... Ou eu mesmo feito essa gestão, por exemplo, colocando no Tesouro Selic. Isso, porque até pouco tempo eu falava, não fazia sentido. Pega o dinheiro, investe fora da previdência que vai ser bem melhor, né? Exato. Agora não, tem muita previdência boa. Então, eu acho que é isso. Pede a lâmina. Se você tem uma previdência, pede a lâmina pro seu gerente. Entende ali se é uma previdência conservadora ou não. Se tá... normalmente, numa previdência, vem comparando com o benchmark. O que é o benchmark? O que eles precisam acompanhar. Então, no caso aqui de uma renda fixa conservadora, vai acompanhar o CDI. É um índice. É um índice que acompanha ali, por exemplo, se a sua previdência é de renda fixa, ele vai acompanhar um benchmark, que foi o que o Rafa falou, que é um índice de renda fixa. Se é uma multimercado ou de ações, por exemplo, vai acompanhar, talvez, o BOVA11, né? Isso. Então, exatamente. Vai depender do seu tipo de previdência. Então acho que fazer essa análise, né? Por exemplo, eu tenho a previdência há muito tempo. Também não é só pedir a portabilidade, ver qual que é, se você transformar em renda, qual que vai ser a correção. Se for algo GPM mais 7, talvez não faça sentido, né? Dependendo da sua idade. Sim. Então, acho que analisar tudo isso e ter um profissional te ajudando, né? A gente faz muito isso lá no escritório. Legal. Antes de pedir a portabilidade, a gente faz o comparativo e mostra, essa é a diferença. Né? Aí a pessoa decide ou não. Sim. E aí, como que faz, assim, na prática, Rafa? Me conta. Falando um pouco de portabilidade, né? A gente pode falar... Eu queria que você me explicasse assim, porque a gente fala teoria e tal, mas eu queria que você me dissesse assim, por exemplo, hoje um médico te procurou e ele falou assim, Rafa, eu olhei aqui, pedi pro meu gestor, porque eu vi o podcast de vocês lá, e vi que a minha previdência não tá com uma rentabilidade tão boa. Como que você vai fazer na prática a portabilidade dele? Isso, com essa lâmina que ele pede, ele tem um número que é número SUSEP, que é o número da Previdência, meio que um código de registro dela. Com esse código, eu consigo colocar na plataforma e pedir a portabilidade parcial ou total dessa Previdência, e eu escolho o fundo, entendeu? E quando essa Previdência vem, você não precisa pedir autorização para o seu gerente, nada disso, ela vem automático. E quando ela vem, ainda eu posso pedir portabilidade para outros fundos dentro da plataforma. Por exemplo, eu quero diversificar, eu tenho uma previdência só, eu consigo fazer 5. Eu vou pedindo portabilidade interna, entendeu? Então, hoje a previdência tem esse benefício. Sim. Porque normalmente um fundo normal, você precisa, se você quer mudar de instituição, se não tem um fundo, você tem que pedir o resgate, pagar imposto e investir de novo. Pagar o imposto, porque aí você vai perder aquilo, Exato. né? Por exemplo, um fundo não tá bom de previdência. Você pede a portabilidade para outro dentro da plataforma, sem pagar imposto. Sim. Na carteira normal, não. Você pede
Você quer mudar de fundo, você vai pagar imposto. Resgata, paga o imposto, exatamente. Né? Que é a DARF, lá que a gente explicou nos podcasts passados, inclusive volta lá e assiste, que tá muito bom os outros 2 podcasts que a gente fez, de fundo imobiliário e de ações, e comenta, né? Vê se Sim. realmente faz sentido para você. Eu acredito que, mesmo um médico bem conservador, vale a pena ele ter uma pequena exposição em ações e fundos imobiliários, talvez. Você que tá assistindo esse podcast, talvez é a hora de pegar uma porcentagem ali que você não vai precisar, uma porcentagem pequena e começar. Eu falo que o seu perfil você descobre com o tempo, né? Sim. Então, é você mesmo começando, você vai sentir, não, tô arriscando muito, ou não, tô tranquilo, eu vou aumentar. E descobre com o tempo mesmo, isso aconteceu comigo, viu, Rafa? Eu comecei a estudar, achava que eu sabia muito, né? Tem aquela curva de que você acha que sabe mais do que realmente você sabe, né? E eu tava muito exposto à renda variável, né? E aí chegou a pandemia, eu tava com 90% de renda variável. Então, assim, eu carreguei e carrego até hoje, né? Mas assim, se eu tivesse com um pouco mais de porcentagem de renda fixa, eu não teria sofrido tanto, né? Exatamente. Então, ter essa diversificação, né? E hoje, de liquidez. Não o meu perfil é menos arriscado do que antes, era menos arrojado, né? Não, mas 90% também. Vamos pro final, então. A gente falou sobre portabilidade, falou que a Previdência serve também como sucessão. Então, se você quer tirar ali um pouco do que o governo pode te cobrar, você pode deixar na Previdência que, por enquanto, esse imposto não é cobrado. Então, é uma estratégia de sucessão também. Sim. A gente falou dos conceitos. Então, tudo aqui é realmente para você melhorar a sua Previdência, entender mais sobre Previdência ou começar a investir e ter esse pensamento de longo prazo, né, Danilo? Sim. E só uma dúvida que ficou aqui no final, como que você escolhe o herdeiro? Como que é essa questão da sucessão? Isso é importante também. Quando você vai fazer essa sucessão... Você escolhe ali um CPF, né? Na verdade, quando você faz a portabilidade, você preenche... Na verdade, o seu assessor, ele preenche para você. Ou se você for escolher diretamente, você pode escolher também e colocar lá a pessoa. Você preenche a pessoa e a porcentagem. Porque a Previdência tem uma coisa também. Vou deixar para uma pessoa X, que não tá ali no... Você consegue fazer também, entendeu? Vou deixar pro Neymar. Aí você coloca o CPF da pessoa, né? Enfim, e a porcentagem que vai para ela. Quando acontece o falecimento, a corretora é acionada e essa previdência é depositada na conta da pessoa que está ali descrita, né? Então tem esse benefício. Nem cai em inventário, já vai direto. Por enquanto, né? Não sei quando você vai assistir esse podcast, mas por enquanto Certo? Eu acho que a gente falou dos conceitos aqui de previdência. Eu acho que num próximo podcast a gente pode, às vezes, chamar um especialista só de previdência, né? Para falar alguns produtos que tem, exatamente, né? As vantagens, exatamente. A visão dele também diferente da nossa, talvez. Vamos para o Minutos Doc Money? Vamos lá. Faz tempo que a gente não faz sozinho, né? É verdade. Você quer que eu faça? Eu faço para você. Então vai. Aí depois você faz para mim? Pode ser. Vai lá. Manda ver. Deixa eu ver aqui. Coloca o tempo aí. Tá na mão. Danilo, você tem 1 minuto para responder. Vamos explicar, né, pro pessoal. Se você tá assistindo esse podcast agora, a gente primeira vez, né? A gente primeira vez. Um bloco aqui no nosso podcast que a gente faz o Minuto Doc Money, que é uma pergunta que não estava aqui no roteiro. Eu faço pro Rafa e ele faz para mim uma outra. E a gente tem 1 minuto para responder. Isso. Então, a minha pergunta para você, Danilo, 3 passos... dê 3 passos para quem está assistindo para começar a investir em previdência de um jeito simples, sem perder muito tempo. Vamos lá, já comecei aqui. Primeira coisa é você procurar um bom profissional, né, para te explicar bons fundos de previdência. Segunda coisa é você olhar qual que é a taxa de manutenção desse fundo
e o retorno dos últimos 10 anos, pelo menos, para ver se está batendo pelo menos o CDI, né? E a terceira coisa é você aportar com frequência, né, mensalmente, e não fazer a retirada em menos de 10 anos, pelo menos. Aí. Foi, ó, 37. Ah, 3, vai, hein? você. Vamos lá. Rafael, qual o maior erro que os médicos cometem ao ter previdência? Eu acho que o maior erro é delargar. O que é o delargar? Você deixa lá pro seu gerente ou pro seu assessor e esquece daquela previdência. Quando você faz isso, você pode estar de uma previdência ruim, que está te cobrando uma taxa alta, e isso no longo prazo, que seja 2% de rentabilidade que você está perdendo. Mas 2% em 10 anos, em 20 anos, é muita coisa, né? Então, acho que o erro maior é delargar. Não, se você quer ter uma previdência, entenda onde você está investindo. E se essa é uma previdência boa, quando você faz isso, tira o seu risco, né? Então, aí você consegue delegar e não delargar, né? Sim. Aí, ó. Legal. Foi menos de um. Sim. E, pessoal, se vocês não querem delargar e sim delegar, a gente tem no link do meu perfil do Instagram e no link do perfil do Instagram do Rafa também, um link para um diagnóstico gratuito. Que vai para um diagnóstico gratuito, onde a gente faz uma consultoria, né, financeira com médicos, para que você aprenda um pouco mais sobre tudo que a gente fala aqui, né? A gente faz voltado para você mesmo, né? Para sua gestão patrimonial e familiar. E tudo aquilo que você precisa, não só em relação a conhecimento, também a parte de assessoria, né? E o interessante dessa consultoria é justamente para você entender mais sobre o mercado financeiro. A gente vem com essa parte educacional, mas também organizar a sua vida financeira. Por quê? Aí quando você for falar com o seu assessor ou com o seu gerente, primeiro, você vai saber o que ele está te oferecendo. E aí você vai conseguir delegar e não delargar. Eu falo para todos os meus clientes, aprenda. Aprenda sobre o básico dos investimentos. Que aí você vai quando eu te apresentar alguma coisa, você vai entender o que está acontecendo. Ele vai ser mais esperto, não vai ser enganado, né? Exatamente. Mas... Certo? E um último recado, eu gosto sempre de falar no final, você estudou demais para passar perrengue. Então, foca nesse conteúdo, tem 15 podcasts já, tem a consultoria nossa, então você só não prospera se você não quiser. E cuidar do seu dinheiro também é cuidar da sua saúde, tá? Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio do Doc Money. Obrigado.